E aí, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Igor Sintra, sou professor de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada aqui do Direção Concursos, coordeno a área fiscal do Direção Concursos e com muito prazer que eu venho hoje aqui para falar com vocês que estão pensando aí em iniciar o seu estudo rumo à prova da Receita Federal, seja para auditor fiscal, seja para analista. Afinal, este órgão terá um concurso para 699 vagas, sendo 230 para auditor e 469 vagas para o cargo de analista. Então a gente vai falar aqui a respeito de como elaborar um ciclo de estudos. Essa é uma técnica que vai ajudar muito você a desenvolver o seu estudo, né? Otimizar o seu estudo de forma que você vai progredir de maneira relativamente uniforme, o que é importante quando a gente principalmente pensa no concurso da Receita Federal. Por quê? Porque lá na Receita Federal existe um critério de eliminação que acaba sendo aplicado em praticamente todos os candidatos. Que critério de eliminação é esse? É o critério de 40%. Você tem que necessariamente conseguir um acerto de 40% por disciplina. Na verdade, é grupo disciplina, porque muitas vezes ali uma disciplina numa prova da Receita Federal, quando você vai analisar o conteúdo programático, na verdade, são mais disciplinas, duas, três, até mesmo quatro disciplinas. Então, é necessário que você consiga no mínimo 40% de acerto nesses grupos de disciplinas. Então, se você está com dificuldade para elaborar esse ciclo de estudos, ou se você nem sabe o que é ciclo de estudos, fica aqui com a gente até o final. Essa live está especialíssima, especialíssima. Fiz aqui com carinho para vocês, pensando exatamente naquele aluno que está desesperado, porque não sabe nem por onde começar. Então a gente vai falar sobre isso na live de hoje. Eu gostaria aqui da presença de vocês, né? Quem está assistindo ao vivo, participe ativamente no chat, porque essa live ela é feita pelo Direção Concursos para vocês, né? Exatamente para matar, acabar com essas eventuais dúvidas. E se você está assistindo pela reprise e não está assistindo ao vivo, deixe os seus comentários no chat e a gente vai também te ajudar, beleza? Bom, vou dar aqui boa noite para quem está ao vivo, né? Afonso Cavaleiro está aqui, Fernando José de Albuquerque, seja muito bem-vindo. A Stephanie Tavares, sempre presente. Seja muito bem-vinda. Ítalo também está aqui, boa noite. Moacir Messias também. Enfim, pessoal, vamos lá, vamos começar porque a gente tem muita coisa para falar hoje, tá? Muita coisa para falar. Tenho certeza que eu vou te ajudar nessa jornada rumo a uma eventual aprovação. Ah, professor, mas olha só, aqui você está falando de como elaborar o seu ciclo de estudos do zero, então você está falando com pessoas que estão iniciando agora. É verdade, a live ela foi elaborada pensando exatamente naquele aluno que está iniciando a sua jornada agora, mas ela também pode ser aproveitada, algumas dicas que eu vou dar aqui, por alunos que já estão estudando há mais tempo, né? Alunos intermediários, por exemplo. Então, espero que eu possa ajudar todos vocês. Ah, professor, mas me disseram que é impossível ser aprovado na prova da Receita Federal, começando do zero. Olha, eu não vou mentir para você, realmente é muito difícil que você consiga a aprovação estudando para um cargo desse nível, estudando 5, 6 meses. É muito difícil, mas isso não quer dizer que você não tenha que estudar, né? A área fiscal, ela não vai te dar uma oportunidade só na vida, né? A gente vai continuar tendo várias e várias oportunidades após a prova da Receita Federal. Então a gente tem que estudar pensando no que a gente tem na mão, que é a prova da Receita Federal, que é o concurso da Receita Federal. A gente vai dar o máximo, né, para que lá no dia da prova, ao olhar para trás, você tenha a plena convicção de Deus, que você deu o seu máximo, né, que você se preparou com qualidade. Se vai ser suficiente para ser aprovado ou não, isso não interessa. Ah, professor, como não interessa? Eu quero ser auditor. Tudo bem, mas você precisa se preparar para que você consiga ser auditor ou ser analista, né? É um processo longo. O que importa para você conseguir o seu objetivo é o caminho.
É o caminho que tem que ser percorrido da maneira correta. Se você vai conseguir o seu objetivo daqui 3, 4, 5 meses, eu não sei. Mas se você percorrer esse caminho do jeito que eu falar para você agora, ao longo desses próximos minutos, certamente a sua chance de conseguir a aprovação em algum momento ela vai aumentar. Pode ser? Então vamos lá. Vamos lá, maravilha. Belmel, muito obrigado aí pelo feedback, dizendo aí que aprendeu apenas a contabilidade comigo. Então, maravilha, que bom que você gostou. Deixa eu ver aqui rapidamente alguma mensagem. Glenilson falando se as aulas de contabilidade até o momento são só para auditor. Exatamente, né? Não sei se ele está falando exatamente da Turma dos Feras, imagino que sim, mas a Turma dos Feras, a aula de ontem foi de CPC 01, que até o momento só foi cobrada no concurso de auditor, tá bom? Vamos prosseguir aqui, olha. Tem alguma dúvida relacionada a essa live? Pintou aqui após a live, ou seja, você não está ao vivo? Entra em contato comigo aqui, olha, pelo Instagram, ou se você é aluno do Direção, manda lá no fórum de dúvidas. O meu Instagram é esse aí, olha, instagram.com/profigorsintra, profigorsintra. Eu tenho aqui também o meu canal no YouTube que eu vou te deixar aqui, olha, youtube.com/profigorsintra. É lá que eu posto uma questãozinha por dia para você testar os seus conhecimentos. E olha, fique atento aqui, olha, porque eu vou te dar um presente ao final dessa live que está lá no meu canal no Telegram, tá? t.me/igorsintra, vai estar lá nos arquivos do meu canal no Telegram, t.me/igorsintra. Combinado? Então vamos então para a nossa live de hoje. Primeiramente, só para situar, só para todo mundo ficar no mesmo plano, só vamos relembrar aqui a situação atual do concurso da Receita, concurso autorizado. São 230 vagas para auditor fiscal, 469 vagas para analista. A previsão de aplicação da prova, né? Segundo semestre de 2022. Se fosse para chutar, eu diria que vai acontecer em novembro de 2022. Eu acho que outubro seria até uma data melhor, mas como a gente tem ali eleição, em outubro fica complicado, né? Fica complicado em função das escolas, né? Que estarão ali ocupadas em 2 finais de semana. Remuneração, a remuneração base, né? R$21 mil para auditor, R$11.600 aqui para analista. As últimas provas aconteceram há muito tempo, 2014 para auditor, 2012 para analista. Só lembrando que a Exaf não vai mais fazer essa prova, né? Não vai mais fazer essa prova, a gente ainda não sabe qual é a banca examinadora, portanto, nesse momento, o nosso estudo ainda tem que ser genérico. Genérico no sentido de que você não foca em determinada banca. Você vai fazer ali um estudo com base nas principais bancas, FGV, FCC e CESP. Não, eu imagino que não sai, o concurso não saia dessas 3 principais bancas. Professor, eu quero um chute, eu vou chutar na banca FGV. Eu vou chutar na banca FGV, não tenho nenhuma informação, é apenas um belo de um chute. Beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar, eu fiz uma pesquisa aqui recentemente para a gente então entender quais são as principais dores dos alunos que estudam para a Receita. É fundamental que a gente perceba isso. Olha só, a principal dor a gente vai matar hoje. Não sei por onde começar. Natural, né? Quando a gente inicia a nossa jornada para concursos públicos, a gente não sabe por onde começar. Então, 1/3 do pessoal não sabe por onde começar. A gente vai matar isso. Saber se eu estudo de forma correta, a gente também vai falar um pouquinho aqui de técnica de estudo, né? 20% das pessoas. Tempo escasso, 19% das pessoas. Aliás, o tempo escasso, ele é também muito relativo, né? Recentemente eu entrevistei aqui um aluno nosso de direção que foi aprovado no TCE do Rio, foi aprovado na CGU, foi aprovado também na Cefaz Ceará, na Cefaz do Amazonas em primeiro lugar e provavelmente também vai ser aprovado pela sua classificação na prova objetiva pelo TCU. Esse cara estudava diariamente 10 a 11 horas líquidas e semanalmente de 60 a 65 horas líquidas. Ele não trabalhava, ou seja, ele conseguia só, entre aspas, estudar. Mas depois que ele tomou posse no TCE do Rio, sabe quanto que ele trabalhava? 8 horas por dia, e ele conseguia ainda assim estudar de 30 a 35 horas por semana, estando trabalhando. Então veja que esse tempo escasso
é algo bem relativo, né? É algo bem relativo. O cara fala, olha, eu tenho tempo escasso. Aí a hora que você pega o Instagram dele e tem aquele relatório do Instagram para ver quanto tempo você gasta no Instagram diariamente, em média. Aí tá lá, 2 horas e meia por dia. Pô, então o problema não é tempo escasso, o problema é gerenciamento do tempo, não é? Então cuidado só, né? A gente tende a terceirizar certas dores, né? Ah, não tenho tempo. Mas quando você vai ver, o cara tem tempo sim. Ele assiste TV não sei quantas horas por dia, ele fica no Instagram tantas horas por dia e assim vai. Se você conseguir aproveitar todo esse tempo que você não faz nada, certamente você vai encontrar tempo. Você tem o sábado, você tem o domingo. Ah, professor, mas eu gosto de ir para o churrasco, gosto de ir para a balada. Eu também gosto, mas objetivos grandes necessitam também de um ônus, né? Você quer só o bônus, mas não quer o ônus, a gente precisa também se comprometer durante um tempo com esse tipo de projeto, tá bom? Então, o tempo escasso, a maior parte das vezes, quando você vai ver realmente, né? Aquele cara até tem tempo, não estou falando que todos são assim, não. Tem pessoas que realmente não têm tempo, a gente sabe. Mas vamos lá. Olha só, Ronaldo falando que excluiu o Instagram. Exatamente isso, né? Isso aí, né? Bom, vamos lá. Muito difícil passar na receita. Pô, muito difícil. É difícil, né? Mas você tá com esse pensamento, aí nem começa. Ah, muito difícil passar na receita. É difícil para todo mundo. Agora o que eu posso falar para você é o seguinte: ser aprovado na receita não é algo para gênios, né? Não são gênios, não, são pessoas normais, mas que se comprometeram com esse projeto, sentaram a bundinha na cadeira, estudaram pra caramba, com bons materiais, de maneira uniforme, ou seja, um pouquinho por dia, né? É óbvio que eventualmente vai aparecer lá alguns caras muito fora da curva, sempre tem, mas não é a regra, não é a regra. Portanto, não se preocupe, se você está com essa mentalidade muito difícil passar na receita, nem perca o seu tempo. Você tem que pensar ao contrário, não, eu sei que vai ser difícil, mas eu vou pagar e eu vou me dedicar. Eu vou me dedicar para conseguir ser aprovado na receita, né? Tem que ser essa mentalidade. Eu consigo, eu vou me dedicar, eu vou me comprometer com esse projeto e vai mudar a minha vida, a vida da minha família a partir do momento que eu conseguir essa aprovação. E aceitar os mínimos por disciplina. Isso aqui realmente é um problema. Isso aqui é um problema. Só para a gente ter uma ideia, na última prova, 32 mil pessoas foram fazer as provas, né? Foram lá fazer as provas no sábado, no domingo, foram lá, tentaram resolver as questões, apenas 800 e poucos candidatos, foi 802, não me lembro exatamente, mas menos de 900 certamente. Então apenas 800 ali candidatos conseguiram se livrar dos mínimos de 40% por disciplina, portanto veja que é realmente um problemaço você conseguir aceitar os mínimos por disciplina. Existe técnica para que você consiga pelo menos aumentar a sua probabilidade de aceitar os mínimos? Sem dúvida nenhuma, a gente vai falar a respeito disso hoje. Exatamente, Glenilson, objetivos grandes necessitam de grandes sacrifícios. Estudar para concurso público de alto nível que vai te pagar mais de 20 mil reais por mês, obviamente que não vai cair do céu, né? Ah, não, vou aqui estudar uma semana e vou ser aprovado. Não, não vai ser assim. Infelizmente, não é assim. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos continuar. Então, esses aqui são os problemas que as pessoas enxergam, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso. E agora sim a gente vai entrar no conteúdo programático, primeiramente, do concurso de auditor fiscal de 2014, que é o último parâmetro que a gente tem. Ah, professor, mas me falaram que pode vir aqui TI. Provavelmente vem mesmo, provavelmente vem tecnologia da informação, pode vir direito civil, direito empresarial, direito penal, pode vir também, mas eu tenho que sair de um norte, e esse norte é a última prova. Então, olha só, a última prova tinha essa estrutura. Então, olha só, aqui a gente tinha, na verdade, 3 disciplinas, contabilidade geral, contabilidade avançada, e a gente também tinha aqui análise das demonstrações contábeis, que foram 4 questões das 20 questões desse grupo. Então, olha só, 20 questões peso 2, então só essa disciplina totalizava 40 pontos, o que representava em relação ao total dos pontos, 19%, exatamente isso. Olha a importância da contabilidade geral e contabilidade avançada na última prova, praticamente 1/5 da prova era esse grupo de disciplinas aqui. E depois a gente tinha aqui, olha, 2 disciplinas, era só direito tributário, mas aqui dentro tinha direito previdenciário.
Se não me engano, foram 10 questões de tributário, 5 de previdenciário, né? Mas tributário certamente é mais importante quando a gente fala de área fiscal. 15 questões peso 2, então a gente já tem aqui mais 30 pontos, totalizando aqui 14% da prova, e com isso a gente já chega em um terço, né? Um terço da sua prova está aqui nesses dois grupos. Posteriormente, a gente tem aqui mais duas disciplinas, Comércio Internacional e Legislação Aduaneira. A legislação aduaneira, né, é a disciplina mais importante dessas duas. Responde ali por 67, 70% das questões relacionadas a esse grupo. A gente teve 15 questões, né? Então, fazendo uma conta aqui de padaria, como se fosse 10 de legislação e 5 de comércio internacional, vai? Totalizando 30 pontos. Então, mais 14%, e veja que a gente quase já chega na metade da prova, né? Quase 50% dos pontos possíveis. Depois a gente tem língua portuguesa, né? Uma só disciplina mesmo, né? 20 questões, peso 1, totalizando 20, o que dá 9,5%. Posteriormente, auditoria, né? Uma disciplina mesmo, 10 questões, só que aqui é peso 2, então totaliza os mesmos 20 pontos de língua portuguesa, 9,5%. Veja que aqui a gente já chega em 2/3 da prova, né? 66,7%. Legislação tributária, que é uma disciplina só mesmo, 10 questões peso 2, 20 pontos, totalizando 9,5%. Olha só, a gente já chegou aqui em 3/4 da prova objetiva, 76%. Depois espanhol ou inglês, aqui é ou, né? Você escolhe ou espanhol ou inglês, não precisa estudar as duas línguas estrangeiras. Eram 10 questões. Peso 1, aqui são as disciplinas menos importantes, né? Praticamente aí 5% para cada uma delas. Raciocínio lógico, para você ter uma ideia, são 4 disciplinas. Tem raciocínio lógico propriamente dito, tem a matemática básica, matemática financeira e estatística, né? Então o custo-benefício, você estudar todo esse conteúdo era muito pequeno, né? Muito pequeno, 5% para 4 disciplinas aqui, certamente para vocês que estão começando do zero, seja analista, seja auditor, Moacir, você vai ter que necessariamente aqui, não tem tempo para estudar tudo, você vai ter que pegar as disciplinas mais fáceis, no meu entendimento, e que são recorrentes em prova, depois a gente vai falar a respeito disso, tá? Administração Geral e Pública, então veja que são 2 disciplinas, aliás são 3 aqui, porque também tem AFO aqui dentro, né? Administração Financeira e Orçamentária, então pode colocar 3 aqui. Direito Constitucional 1 e 1. Enfim, se você somar aqui, ó, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, com 5 dá 20. 20 disciplinas, na verdade. Então são 20 matérias. 20 disciplinas. É muita coisa, né? É muita coisa. Será que dá tempo de estudar daqui até o dia da prova? É difícil. Eu posso te garantir que estudar tudo, né? Aquele lance de, quero zerar o edital. Não vai dar. Não vai dar. A gente tem o quê? Vamos pensar em novembro, 5 meses. Não vai dar para zerar o edital. Mas a gente pode otimizar o seu estudo. E a gente vai falar aqui a respeito disso. A gente vai falar a respeito disso. E aqui eu trouxe também as últimas disciplinas que foram cobradas lá em analista tributário em 2012. É importante a gente dizer aqui que são menos disciplinas e se você for analisar uma disciplina de auditor com o mesmo nome da disciplina de analista, né, a mesma disciplina, os conteúdos tendem a ser menores, né? Então aqui o desafio ele é menor, porque você tem menos disciplinas, menos conteúdo para estudar. Mas só para a gente passar aqui, legislação tributária e aduaneira, né? Então eram duas disciplinas aqui dentro, né? 30 questões peso 2, 60 pontos, olha só, representava 25% da prova essas 2 disciplinas. Aí ele colocou direito administrativo e constitucional junto, 25 questões peso 2. Então olha lá, só com isso a gente já chega aqui em 46% da prova, né? Maravilha, né? Maravilha, então essas 4 disciplinas aí respondem por quase metade da prova. Depois língua portuguesa, 20 questões peso 2. Então com isso a gente já chega aqui no acumulado de 62%. Depois tínhamos direito tributário, 20 questões, muito importante também. Olha lá, já chegamos em 80% do seu conteúdo. Aí tínhamos aqui, olha, contabilidade geral, 10 questões, peso 2, totalizando 20 pontos. Representa 8% da sua prova, chegamos aí em quase 90%, né? Com espanhol e inglês, 10 questões, a gente chega enfim aí nos 90%. Tinha raciocínio lógico, 10 questões, administração geral, 10 questões. Enfim, é um conteúdo mais enxuto. E aí que eu te pergunto, como é que a gente vai estudar daqui até a prova tudo isso? Não dá, não dá. Mas e se atrasar a prova? Se atrasar, maravilha, a gente ganha tempo.
Mas se eu pensar aqui num curto espaço de tempo, né, 5 meses, eu não posso te enganar, você não vai conseguir estudar tudo isso. Eu vou te mostrar, eu vou te mostrar que realmente é impossível você conseguir estudar tudo. Mas é possível você otimizar o seu estudo, focar no que interessa mais. Mesmo sabendo, né? É uma estratégia que você vai ter. É uma estratégia que você vai ter de estudo. Eu vou focar naquilo que é mais recorrente. Eu vou focar naquilo que é mais recorrente, mesmo que eu saiba ali, olha, que 30% das aulas eu não vou ler, não vou consumir. Porque o meu professor falou que aquilo não é tão cobrado, né? Então você vai fazer isso, você vai focar naquilo que tem mais chance de cair, mesmo sabendo que aquilo que você deixou de estudar pode cair. É fazer o quê? Você não está no mundo perfeito, o mundo perfeito é se a prova fosse daqui 2 anos, né? Aí você conseguiria consumir todo o conteúdo, mas a gente não está nesse momento no mundo perfeito e a gente tem que jogar conforme as regras do jogo. A gente tem que ficar pronto daqui 5 meses. Daqui 5 meses. Seja para a prova de analista, seja para a prova de auditor. Então vamos correr atrás do prejuízo, tá bom? Vamos correr atrás do prejuízo. Então olha só, eu vou provar para você que é muito difícil você conseguir, né? O ser humano médio, né? O ser humano médio não vai conseguir consumir todo o conteúdo. Eu trouxe aqui como exemplo, de auditor, só para você ter uma ideia. É claro que se eu fizesse aqui a mesma análise para analista, a carga horária necessária para você consumir todo o conteúdo disponibilizado lá no pacote do direção seria menor, porque são menos disciplinas e são menos aulas quando a gente também compara as mesmas disciplinas. Mas só para você ter uma ideia, né? Olha só. Peguei essa quantidade de aulas no pacote do direção, só para a gente fazer uma brincadeira aqui. A gente trabalha mais ou menos que um aluno ele consome umas 25 páginas por hora. Depende muito, né? Eventualmente você tem uma aula cheia ali de mapas mentais, esquemas, ele vai consumir mais. Mas por outro lado, se aquela aula tem uma parte teórica muito pequena, mas muitas questões, e são questões que demandam cálculos, vai demorar mais, né? Ou seja, em 1 hora vai consumir menos páginas. Mas em média, só para a gente ter uma noção, em média você consegue consumir 25 páginas em 1 hora, né? Aí vamos falar de outra média. Em média, um PDF do direção tem 80 páginas de conteúdo, né? Então aqui eu vou tirar aquela página onde a gente só replica as listas de questões, estou tirando isso, de conteúdo mesmo, teoria e questões comentadas, né? Não a lista de questões. 80 páginas, então fazendo uma conta aqui bem básica, isso quer dizer que cada PDF você vai precisar de 3 horas, né? Em média, às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos. Então eu fui multiplicando a quantidade de aulas por 3. Né? Se cada aula você vai demandar 3 horas de estudo, vamos ver quantas horas de estudo eu preciso para estudar todo o conteúdo. Então olha só, vamos fazer aqui, olha, 27 vezes 3, cheguei em 80 horas, 81 horas aqui para você consumir todos os PDFs da Nath Masson, para você consumir todos os meus PDFs, né, de contabilidade geral e avançada lá da prova de auditor, lá do pacote de auditor. São 72 horas estudando e assim por diante. Fui fazendo a mesma coisa para direito administrativo, raciocínio lógico, direito tributário e assim por diante. Olha só, eu cheguei numa carga horária necessária para consumir todo o pacote de auditor de 618 horas. Para analista deve ser umas 400, por exemplo. Não fiz a conta, mas deve ser umas 400. Ou seja, será que dá tempo da gente ler tudo isso até a prova? Depende da sua carga horária, né? Mas é difícil, depende da sua carga horária. Lembra aquele aluno que eu falei para você, que passou aqui em um monte de concurso, aluno do direção, eu entrevistei ele na semana passada? É o Nathan. Ele falou que ele estudava então 60 a 65 horas por semana e isso dá, por exemplo, 240 no mês. Eu já consegui estudar isso? Eu já consegui estudar isso durante 2 meses num pós-edital. Só que a minha cabeça quase explodiu. Então, é raro alguém conseguir estudar 240 horas no mês. Mas a gente percebe que ele demoraria aqui menos de 3 meses para consumir tudo isso, para ler tudo isso. Só que não quer dizer que ao ler tudo isso, você conseguiu assimilar tudo isso. Não, você leu.
Você leu, você fez as questões, mas isso não quer dizer que você domina tudo. Então, eu não quero falar para você que bastam 618 horas para você conseguir ser aprovado. Não, isso não é uma verdade. Você ainda tem que consumir, consumir de novo, reforçar, revisar, fazer muitas questões. Então, é um processo demorado. E você não tem tempo, essa que é a realidade, né? Vamos fazer aqui, olha, vou fazer uma conta aí de padaria, né? Vamos lá. 600, vou fazer aqui, ó. Suponha que são 5 meses, né? Então, suponha que a gente tem 5 meses até a prova. Eu não sei se vai ser 5 meses. Pode ser menos? Pode. Pode ser mais? Pode. Então, olha só, se você fosse consumir tudo isso, quantas horas você teria que estudar? Não estou nem pensando em revisão, nada disso. Só para ler tudo isso aqui, né? Não estou pensando em consolidação, nada. Divide 618 por 5, dá 123,6 horas por mês. Ou seja, dividir por 4 aqui, dividir por 4 dá 30 horas. Vou colocar 31 horas, vai. 31 horas por semana. Eu não sei se todos de vocês têm 31 horas por semana. Não sei. Mas como eu disse, o Nathan, ele trabalhava 8 horas, né? Esse aluno que eu entrevistei conseguia estudar mesmo assim 30 horas por semana. Ele estudava 2 ou 3 horas antes de ir para o trabalho, mais um pouquinho depois, e no sábado e domingo ele destruía de estudar. Mas nem todo mundo consegue isso. Mas olha só o que eu estou querendo dizer para você. Para consumir todas essas aulas, você precisa estudar 31 horas por semana. Para ler, fazer as questões. É difícil, né? É difícil. Se a gente fosse pensar aqui em analista, daria menos, daria umas 20 horas por semana para consumir, só para consumir. Só que você ainda precisa consolidar, identificar suas fraquezas, bater nelas e coisa e tal. Então, o que eu sugiro para vocês? Preste atenção, o que eu sugiro para você que, por exemplo, é aluno de direção com curso e tem esse pacote aqui, ou pacote de analista. Eu quero que você vá mandar lá uma dúvida no fórum de dúvidas e vá perguntar para o seu professor. Pergunta para o seu professor, fala, olha, vai mandar para mim, por exemplo, professor, desse curso seu de contabilidade geral, são 24 aulas, o que você sugere? Tira 30, fala para mim assim, 30%, pô, aqui 30%, 8 aulas. Coloquei na minha cabeça que é 30%. Você só quer consumir 70% das minhas aulas. E você vai falar para mim, me fala as 8 aulas menos importantes no seu entendimento para o concurso da Receita Federal. Tem assunto que cai mais, tem assunto que cai menos, mas está lá no conteúdo, eu preciso trazer para dentro do curso. Aí eu vou te falar, olha, aula tal, pode cair, mas deixa de estudar, dado esse cenário. Você não tem tempo para consumir tudo, então você tem que focar onde? No que é mais importante. Mesmo sabendo que, por exemplo, no meu caso, naquelas 8 aulas, a gente vai ter algumas questões dessas 8 aulas, sem dúvida nenhuma, mas você tem que sobreviver. Você tem que sobreviver de acordo com o tempo que você tem nesse momento. Então essa seria a minha estratégia nesse momento. Eu não consigo consumir tudo isso, porque além de consumir, eu preciso ainda consolidar. Então eu diminuiria essa carga aqui de que forma? Simplesmente deixando de estudar algumas aulas que, por exemplo, o meu professor, ou se você tem consultor, ele vai te falar, olha, esse assunto está no edital, mas raramente cai em prova. Então não estuda aquela aula. Ou ainda, suponha que, por exemplo, raciocínio lógico, né? São 4 disciplinas aqui. Suponha que você não gosta de estatística, então não estuda. Foca naquilo que você tem mais facilidade e que cai em prova, né? Não adianta também você ter facilidade em algo que não cai em prova e não adianta ficar estudando. Então sempre tem esse olhar crítico, né? Em relação ao que vale mesmo a pena estudar agora, né? Porque a gente não tem todo o tempo disponível nesse momento. Então vamos focar naquilo que provavelmente estará na sua prova, mesmo que a gente esteja abdicando de estudar conteúdos que podem sim cair na sua prova. É uma estratégia que a gente tem que adotar, tá bom? Bom, de qualquer forma, né? Ah, pessoal, mas é difícil eu passar assim. Não, tudo bem, mas você vai estar agregando, né? Você vai estar agregando conhecimento dentro da sua jornada de concurseiro, né? O mundo não acaba
na prova da Receita Federal. A gente vai continuar tendo várias e várias possibilidades. O que você tem que pensar, você que está iniciando agora, é que você tem que tentar o quê? Você tem que tentar brigar com a prova. Lembra que eu falei que só 800 pessoas conseguiram os mínimos? Portanto, se você conseguir os mínimos, se você estudar direitinho o que realmente te interessa e conseguir os mínimos, você já está muito próximo de conseguir entrar na Receita Federal. Lembra lá, só 800 pessoas de 32 mil que foram fazer as provas conseguiram os mínimos. Foram chamados, nomeados cerca de 500 candidatos. Então, praticamente todo mundo que conseguiu os mínimos acabou sendo nomeado. Então, é importante que você tenha isso em mente, né? Sempre focar no que realmente interessa, no que provavelmente será cobrado. É isso que eu faria, afinal eu não tenho todo o tempo disponível para estudar daqui até o dia da prova. Infelizmente, esse é o cenário. Bom, então vamos lá, como a gente vai realizar esse planejamento de estudos daqui até o dia da prova? Primeira coisa, você tem que definir a sua carga horária. E aqui eu quero que você tente espremer o máximo possível, né? Ah, professor, eu só tenho 20 horas. Pô, será? Você estuda domingo? Estuda sábado? Será que não dá para ir para 30, né? Estudando 5 horas no sábado, 5 horas no domingo? Ah, mas o domingo, a gente tem que espremer daqui até o dia da prova. Até o dia da prova. Ah, eu gosto de almoçar e tirar uma soneca e depois eu vejo o Globo Esporte e JH. Porra, aí não dá, né? Não, você tem que abdicar de algumas coisas, né? Você vai ter que, nesse período, tentar espremer ao máximo. Então, se você acha que é possível 20, vamos tentar 25, vamos tentar 26 horas, né? Se você acha que é possível 30, vamos tentar chegar nas 40. Então, defina essa carga horária, se programe para você realmente otimizar o seu dia a dia mesmo, né? Perceba se você não está ali muitas vezes jogando tempo fora, né? Como eu falei já na internet, rede social, coisa e tal, que atrapalha muito. Bom, defina o seu material de estudo, né? Você não pode, por exemplo, na segunda-feira acordar pela manhã e falar, olha, hoje eu vou estudar contabilidade. Por onde, né? Vamos procurar. Não, não dá. Você já tem que ter um material de estudo ali, né? Tem que estar no local ali que você já sabe onde que está, em que aula você está. Você tem que chegar a iniciar o seu estudo em no máximo 2 minutos depois que você se propôs a sentar ali na cadeira para estudar. Não dá para ficar pensando por onde vai estudar, por qual professor, não. Defina logo o seu material, abrace ele, vai com ele até o final. Vai com ele até o final. Ah, mas eu vi ali que o meu professor de Direito Constitucional é X e eu vi ali um determinado grupinho falando que o professor Y é melhor. Cara, você tem um material, vá com ele até o final. Vai com ele até o final. Depois você vê isso, né? Se você não se adaptar com um, aí você procura outro. Não fica ali pulando de galho em galho, senão você não vai caminhar com essa disciplina. Uma coisa é depois de 3 meses estudando com um professor, você não se adaptou à linguagem dele, beleza, procura outro, tá? Elabore o seu ciclo de estudos, eu vou te falar como é que faz isso daqui a pouquinho, e se organize, né? Ou seja, tenha um local ali bacana para você estudar, um local ali organizado, né? Em silêncio, né? Com uma boa iluminação, e novamente, né, com o seu material já todo organizado, você sabe em que pasta tá ali os vídeos de contabilidade, de estatística, você sabe onde estão os PDFs, não pode ficar uma bagunça, né? Toda hora que você... Mesmo que você invista um dia, né, um dia até 2 dias, só se organizando, faça isso, né, fazendo o seu planejamento, fazendo o seu ciclo, baixando as aulas e colocando nas pastas, né, fazendo uma planilha no Excel para você controlar o seu estudo, faça isso, né? Vai ser um investimento bom, porque depois o seu estudo vai ser otimizado. Então ficar 1, 2 dias pensando nisso não é perder tempo, tá bom? Olha só, vamos lá, quais disciplinas você deve estudar, né? Quais disciplinas você deve estudar? Lembra que eu falei, é muito conteúdo, não dá para consumir tudo. E lembra que eu falei também que ali existem grupos de disciplinas, né? Então, por exemplo, direito tributário e tem previdenciário. Então, é fundamental também que você, ao decidir por quais disciplinas você vai estudar ou vai dar prioridade, faça uma análise do que você mais gosta, né? Então, por exemplo, lá de raciocínio lógico de novo. Se você não gosta de estatística, por que você vai ficar investindo o seu tempo
que está escasso em estatística, vai lá, tenta garantir os mínimos em matemática financeira e matemática básica, por exemplo. Depois, se você tiver tempo, vai para raciocínio lógico. Se tiver só lá para frente mesmo mais tempo, aí você vai para a estatística, por exemplo. Estou dando um exemplo, né? Isso é para você aplicar nas demais disciplinas. Lembra lá em administração geral e pública? Suponha que você gosta mais de pública. Começa por ela, né? Começa por ela, o seu estudo vai ser melhor estudando por algo que você tem prazer de estudar. Ah, eu não gosto de AFO. Pô, AFO tende a ser uma disciplina que são poucas questões, 2, talvez 3. Então por que você vai começar por ela, né? Começa pelas disciplinas que tem mais chance de vir na sua prova, né? Não direito tributário e previdenciário. Qual que você acha que é mais importante? É tributário. Tributário. Então começa por tributário. Então, além disso, eu vou falar o seguinte, quando você inicia a sua jornada dentro da área fiscal, não dá para você abraçar aquelas 20 disciplinas. Isso mesmo se a gente tivesse tempo, né? Não tendo tempo é pior ainda, mas no início não dá para você abraçar as 20 disciplinas. Então, necessariamente, na primeira etapa, você vai estudar ali 6, 7, no máximo 8 disciplinas, né? Então, as básicas que a gente sempre fala, português, os direitos constitucional, administrativo e tributário, contabilidade geral, comece por geral, depois vai para avançada e fique tranquilo que a avançada é mais fácil que a geral e você vai começar com raciocínio lógico. Por exemplo, suponha que você comece com matemática básica ou com matemática financeira, tudo bem. Eventualmente, se você quiser, professor, eu acho que vai cair TI em auditor. Eu também acho. Quer colocar já TI? Coloca, né? Professor, eu também acho que vale a pena colocar auditoria, porque vai vir na prova da Receita. Vai, então coloca auditoria também. Mas o que eu estou querendo dizer, a essência do que eu estou dizendo é que você não pode, de início, se está começando agora, abraçar o mundo. Não dá para você colocar 20 disciplinas, você não vai conseguir desenvolver muito bem o seu estudo, né? Porque depois que você terminar a 20ª, você nem lembra mais o que estudou na primeira disciplina lá. Então comece aos poucos, tá? Comece aos poucos. Então eu vou falar de primeira etapa. Essa primeira etapa pode ser 15 dias, pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, depende da carga horária que você tem para estudar. Então olha só, eu coloquei aqui essas principais disciplinas, né? Língua portuguesa, direito constitucional, administrativo, geral e avançada, tributário e raciocínio lógico. Essas disciplinas respondem aqui por quase 60%, né? Por quase 60%. Se você quiser incluir também você que vai fazer a prova de auditor, auditoria, né? Auditoria e eventualmente TI, pode fazer também. Pode fazer também. Só lembrando que aqui eu coloquei geral e avançada, mas primeiro você vai estudar geral e depois a avançada, tá bom? Então eu começaria a primeira etapa por aqui. E novamente, a primeira etapa pode ser 1 mês e meio, 2 meses, depende da sua capacidade de consumir os conteúdos dessas disciplinas. E mais uma vez reforço, não dá hoje para você consumir todas as aulas do Zé Maria, todas as aulas da Nath Masson, todas as aulas do Eric Alves, é muita coisa. Se você fizer isso, vai chegar no dia da prova, você vai estar aqui empacado nessas disciplinas. Então, mais uma vez, dentro de todas as aulas que a gente tem aqui, dá um jeito de estudar as mais importantes, mandando e-mail para o professor, mandando lá no fórum de dúvidas, perguntando para o seu eventual consultor, para o seu amigo que já foi aprovado. Fala, olha, eu quero cortar 30% dessas aulas, qual que eu corto? Vai ter que fazer isso, senão não vai dar tempo mesmo. E isso é válido tanto para auditor quanto para analista, né? Então suponha que você faz o mesmo corte para analista, deu 4 meses, você leu todas as aulas. Quem sabe você não pode daí consumir aqueles outros 30%. Ou, que eu acho que é até mais inteligente, é focar mesmo naqueles 70% de conteúdos mais importantes, para você ter um rendimento bom nesses conteúdos e quem sabe consegue beliscar ainda uma aprovação. E como você vai dividir a sua carga horária por disciplina? Divide igualmente? Não, você não vai dividir igualmente. Por quê? Primeiro, tem disciplina que é bem maior do que outras, né? A gente viu lá, constitucional 25 aulas, contabilidade geral e avançada 24 aulas. Se pegar a análise das demonstrações contábeis, acho que são 4 aulas, então não tem sentido a gente dividir igualmente. Então, eu costumo dar uma pontuação para cada disciplina de acordo com a quantidade de conteúdo que eu tenho que consumir.
Então, por exemplo, direito constitucional, né, que são 27 aulas. Eu não vou dar a mesma pontuação do que análise, do que direito previdenciário, que tem menos conteúdo para eu consumir. Então, nesse sentido, eu dou uma pontuação aqui, olha, eu chamei de tamanho, né? Tamanho da disciplina. Eu fiz isso aqui? Eu fiz, eu defini. Podia ser uma pontuação de 1 a 10? Poderia. Poderia ser de 1 a 3? Poderia. Eu fiz de 1 a 7. Por quê? Não sei. Porque eu quis. Então, olha só. O direito constitucional, eu coloquei aqui, olha, tamanho 7. Contabilidade geral, direito administrativo, raciocínio lógico, tamanho 6. Ou seja, quanto mais aulas, maior é o tamanho. Assim por diante, né? Direito tributário, coloquei tamanho 4. Depois eu tenho algumas disciplinas aqui tamanho 3, outras tamanho 2 e por fim análise tamanho 1. Ou seja, quanto maior é o tamanho da disciplina, em tese eu preciso de uma carga horária maior para consumir essas aulas. Essa que é a ideia. Ainda continuando aqui, eu também fiz o quê? Eu fiz aqui, olha só, uma continha legal e depois eu vou te dar essa planilha, né? Aí você brinca com ela depois, tá lá no meu canal no Telegram, você brinca com essa planilha. Aqui eu coloquei o quê? O peso de cada disciplina. Eu poderia colocar todas elas, mas eu trouxe só 6 disciplinas, né? Eu poderia colocar todas elas, mas eu coloquei só 6 para facilitar a nossa vida. Direito constitucional, lembra que a gente viu? Valia 4,8% dos pontos. Então ela tem um peso pequeno, então não preciso estudar tanto em relação a uma disciplina que tem um peso maior. É um raciocínio lógico aqui que a gente vai ter, né? Quanto maior o peso da disciplina, mais tempo eu preciso me dedicar a ela, né? Porque mais pontos eu vou conseguir garantir. Então, contabilidade aqui, você pode estar estranhando, mas era 19, por que está 16,2? É porque das 20 questões de contabilidade geral avançada, 4 foram de análise. Então, eu retirei essas 4, considerei só 16. Direito administrativo era 4,8%. Raciocínio lógico também, direito tributário valia 9,5%. E português 9,5%, a mesma coisa de direito tributário aqui, eu retirei o previdenciário daqui dentro, tá? Por isso que está 9,5%. E aqui, olha, tem uma coluna de conhecimento. O que é esse conhecimento, né? O conhecimento é o seguinte, o seu conhecimento naquela disciplina. Porque, por exemplo, vamos comparar duas disciplinas iguais, olha, 9,5% e 9,5%, direito tributário e português. Elas valem 9,5% dos pontos possíveis. Se eu nunca estudei direito tributário, eu não tenho conhecimento nessa disciplina, então eu vou ter que colocar um conhecimento diferente, por exemplo, de português, que eu amava português na minha escola, eu tenho costume de escutar podcast de português, eu manjo de português. Então não tem sentido você estudar a mesma carga horária para essas duas disciplinas se você domina português e não domina direito tributário. Aqui eu coloquei conhecimento tudo 5, ou seja, a mesma coisa, poderia ser tudo 1 ou tudo 5. O que importa é que é o mesmo número, né? A mesma numeração. Partindo do pressuposto que você, por exemplo, não domina nada, né? Não domina nada. Aí na minha tabelinha você pode mexer com isso, depois eu vou mostrar a tabelinha, tá? E consequentemente você chega aqui, olha, vezes o tamanho, né? Então é o seu peso vezes o conhecimento que você tem naquela disciplina, vezes o tamanho que a gente definiu no slide passado, a gente chega aonde? Numa carga horária, né? Com base nesse coeficiente, né? Com base nesse coeficiente, ou seja, 13% do meu tempo eu vou destinar para direito constitucional, 38% para contabilidade, 11% para direito administrativo e assim por diante. Não se preocupe que a minha tabelinha vai fazer tudo isso para você automaticamente. É só você pegar esse fator e multiplicar por o quê? Sua carga horária. Então, se você tem 30 horas, multiplica. Se você tem 40 horas, você multiplica e pronto. Você chega aqui, olha, numa carga horária para cada uma dessas disciplinas. Então, suponha que eu tenho 40 horas semanais para estudar. 40 vezes 13%, eu chego nessa carga horária. 40 horas vezes 38%, eu chego nessa carga horária de 15 e assim por diante, olha só. Totalizou aqui 40 horas. Então veja que eu não tirei do nada, né? Acordei pela manhã e falei, eu acho que eu tenho que estudar daqui até o dia da prova tantas horas de tal disciplina. Né? Tirei da minha cabeça. Não, foi algo objetivo, foi algo pensado. Novamente, não precisa se preocupar exatamente com como é que eu fiz essa planilha, mas eu te forneço ela depois através do meu Telegram e você só vai colocar ali qual que é o seu conhecimento em cada disciplina e acabou. Vai colocar também a sua carga horária, 20, 30, 40, 50, 60 horas. Ela vai te dar já de bandeja qualquer carga horária que você vai considerar
para cada uma dessas disciplinas, tá bom? Então olha só, a partir disso, então aí eu vou começar a elaborar o meu ciclo de estudos. Essas cargas horárias aqui, o que eu fiz? Eu peguei aqui desse slide anterior. Veja que eu emprestei um pouquinho, né? 5 horas. 5 horas, por exemplo, tinha 5 horas para direito constitucional e 15 para contabilidade geral avançada. Eu fui emprestando um pouco, porque eu acho que 15 aqui ficou muito puxado para contabilidade geral em função do seu peso, que era muito grande, né? Então eu fui emprestando e cheguei aqui, por exemplo, nessas cargas horárias, né? 7,5 para direito constitucional, 10 horas para contabilidade geral avançada, 7 para direito administrativo, 4,5 para raciocínio lógico, 6 horas para tributário e 5 horas para português. Se você for inserindo mais disciplinas, é só fazer a mesma lógica que vai chegar numa carga horária diferente, tá? Fiz aqui com 6 só para você entender o conceito. E a partir disso, olha lá, fiz aqui então um ciclo de estudos de 40 horas por semana. Se você somar essas cargas horárias, são 40 horas. E aqui só tem 6 disciplinas, no seu caso, se você quiser começar estudando 8, 9, vai ter 9 disciplinas, você que vai encaixando isso. O que é importante para elaborar o seu ciclo de estudos? O que é importante? É importante que você não queira consumir toda a carga horária de uma só vez, né? Então vou estudar 7 horas e meia direto de direito constitucional. Não faça isso. Estude ali 1 hora e meia no máximo uma disciplina e já troca para outra. Isso aqui está comprovado cientificamente que é legal você estudar 1 hora, no máximo 1 hora e meia de uma disciplina, já vai para outra depois. E o ideal é que você sempre intercale uma disciplina que demanda memorização com uma disciplina que demanda mais raciocínio, tá bom? Você trabalha com áreas diferentes do seu cérebro e, consequentemente, vai memorizar melhor os conteúdos analisados. Então, por exemplo, né? Eu falei de 1 hora, 1 hora e meia, eventualmente 2 horas, né? Coloquei aqui só para não ficar com muito quadradinho, senão a gente perderia muito tempo. Então, olha só, vou começar com português. Consumir essas 2 horas, aí eu estou apto para passar para a próxima disciplina. Eu só vou passar para a próxima disciplina depois que eu consumir essas 2 horas. E aqui eu não quero saber se você vai consumir essas 2 horas das 5 da manhã às 7 da manhã, das 8 da manhã às 10 da manhã, do meio-dia às 2 horas. Eu não quero saber. Eu não quero saber se você vai consumir 1 hora sendo das 10 da noite às 23 horas e vai completar essa outra hora no outro dia. Pouco importa. O ciclo de estudos não se preocupa com a hora do dia em que você está estudando, e sim que você tem que necessariamente cumprir com essas 2 horas para depois pular para a próxima disciplina, porque senão o cronograma fica complicado. Você não gosta de português e define que das 8 às 10 você tem que estudar, por exemplo, português. Aí você sempre arruma algum problema das 8 às 10 para não estudar a disciplina. Então o ciclo de estudos não é um cronograma, você vai ter que ir passando por todas essas disciplinas necessariamente e, consequentemente, você vai de maneira relativamente uniforme analisando todas as disciplinas, seja uma disciplina que você gosta, seja uma disciplina que você odeia, tá bom? Então sempre faça isso, sempre faça isso. Bom, suponha que eu terminei português, eu vou para direito constitucional, que é uma disciplina que demanda mais memorização. Finalizei, vou para contabilidade, que é uma disciplina que demanda mais raciocínio e assim por diante. Acho que você entendeu a lógica, né? Vai passando aqui, olha, por todas essas disciplinas, nesse meu caso que foi 40 horas, mas você adapta para a sua realidade. A hora que você finalizou aqui, né? Suponha que foi em 1 semana, você finalizou esse ciclo. O que você faz? Acabou? Estou pronto para a prova? Não. Você volta aqui para o início e faz esse ciclo mais trocentas vezes, tá bom? Aí o que você pode fazer? Depois de 1 mês, ao final da primeira etapa, pode ser depois de 1 mês, pode ser depois de 45 dias, enfim, você que vai ter esse feeling, aí você vai inserindo mais disciplinas. Em regra, eu gosto de adicionar uma disciplina por mês, né? Então, a cada novo mês eu vou adicionando uma disciplina. No seu caso, seja para analista, seja para auditor, não dá para a gente trabalhar com uma disciplina só adicionada por mês. Por que não? Porque a gente não tem tempo. Então você necessariamente vai precisar ali inserir 2, por exemplo, disciplinas por mês até o dia da prova, e mesmo assim, muito provavelmente você não vai conseguir ter estudado todas as disciplinas, não tem problema. Lembra que o objetivo
nesse momento é garantir os mínimos por grupo de disciplina. Só não deixa um grupo sem estudar, né? Porque se você deixar um grupo inteiro sem estudar, aí vai ser difícil conseguir os 40%. Então faça isso. Tente até o dia da prova chegar com todos os grupos de forma que pelo menos você estudou ali parte do conteúdo desse grupo. Vai conseguir estudar tudo? Não, não vai conseguir. Não vai conseguir a não ser que você estude 60 horas líquidas por semana. Aí talvez você vai passar por todo o conteúdo. As pessoas normais, né, a maior parte das pessoas não vai conseguir estudar, estudar todo o conteúdo, tá bom? Deixa eu mostrar a planilha aqui, ó. Deixa eu ver se tá aqui, ó. A planilhinha aqui, ó. Essa planilha tá lá no meu canal no Telegram. Só deixa eu colocar aqui meu canal no Telegram para quem não conhece. Cadê meu canal no Telegram? Tá aqui, ó. Meu canal no Telegram está aqui. Tá bom? Ó, canal no Telegram está aqui. Se você entrar no meu Telegram, clica em arquivos, essa planilha está lá. Eu vou te ensinar a mexer nessa planilha agora, tá? Tá lá em arquivos, t.me/Igor Sintra. Prometo que eu não fico postando mais do que uma enquete, uma questão por dia, né? Um link por dia, eu não fico atolando você de conteúdo, tá? Não dá para ficar atolando você. Vamos lá para a planilha, para você perceber qual que é a lógica dessa planilha? Vamos lá. Olha só, essa aqui é a planilha. Vou colocar aqui, ó, no planejamento pós-edital, né? Pós-edital. Aqui tem todas as disciplinas. Tem todas as disciplinas para auditor, para analista, você teria que simplesmente excluir uma dessas linhas, ou seja, tira todas essas disciplinas. Bom, olha lá. O peso aqui você não precisa mudar, né? Essa coluna aqui você não precisa mudar porque o peso é o peso, né? Tá lá no edital. Isso aqui eu não tirei da minha cabeça, isso aqui foi do edital, né? Direito constitucional vale 4,8% e assim por diante. Até a gente chegar aqui em 100%. Aqui que você vai mudar, olha, conhecimento. É o conhecimento que você tem nessa disciplina. Veja que eu coloquei tudo como se o seu conhecimento fosse igual em todas as disciplinas. Mas na sua realidade certamente não é assim. Então, por exemplo, suponha que você já começou a estudar direito constitucional, só que você ainda não domina ela. Você está intermediário. Eu coloquei aqui uma escala de 1 a 3. 1 seria o seguinte, domino pra caramba, sou excelente. 3, eu sou regular. E 5, eu nunca vi na vida. E ali 2 e 4 entre esses intervalos, né? Então, suponha que direito constitucional você já começou. Então, coloca 3 aqui e veja que vai mudando a carga horária. Olha aqui a carga horária, olha. Suponha que você tem 30 horas semanais, então tá aqui, 30 horas semanais. Olha só como a hora que eu mudar aqui, a carga horária lá vai mudar, olha. Se eu tenho um conhecimento muito bom em direito constitucional, não preciso de 6,8, olha lá, eu preciso só de 2,7, tá vendo? Ela vai alterando aqui. Então vamos supor que você tem um conhecimento regular de direito constitucional. Coloca 3. Aí suponha que contabilidade você gosta, né? Gosta, mas não está ainda no grau excelente. Coloca 2. Olha lá, 2. Veja que aumentou aqui para 10, porque lembra que estava 1, ou seja, conhecimento excelente, então estava uma carga horária menor. Suponha que direito administrativo está ali mais ou menos igual ao direito constitucional, ou seja, você tem um conhecimento regular e assim vai, né? Raciocínio lógico. Raciocínio lógico eu odeio, mas em matemática financeira, matemática básica eu tô razoável. Então coloca 4, por exemplo. Então, enfim, essa que é a lógica aqui desta planilha. Se você está mal numa disciplina, você coloca um número maior, se você está bem, é um número menor. Suponha que legislação tributária você nem começou. Não começou porque era uma disciplina específica, então coloca 5. Comércio internacional, você nem começou também. Você nem começou, coloca 5. Legislação aduaneira, eu não comecei também, coloca 5. E assim por diante, né? Direito previdenciário, disciplina da Receita só, né? Eu não comecei, coloca 5. Enfim, veja que a gente vai alterando a carga horária de acordo com o seu conhecimento em cada disciplina. O tamanho você não precisa mexer, né? Por que não? Ora, porque eu já fiz essa análise, já fiz para você isso, então não precisa mexer no tamanho. Aqui já está fidedigno de acordo com o tamanho das aulas do pacote do direção.
Suponha que a administração geral, eu estudei na faculdade de administração geral, então vou colocar aqui, ó, 3, por exemplo. Administração pública não, nunca estudei, então coloca 5, e assim por diante. E aqui, olha só, ele vai te dar de presente a carga horária que você deve se dedicar a cada uma dessas disciplinas, obviamente considerando que todas as disciplinas estão no seu planejamento. Lembra que eu falei, a gente não tem aqui todo o tempo do mundo, portanto, eventualmente você vai ter que escolher entre uma e outra disciplina, né? Então lá, contabilidade geral, contabilidade pública e AFO é um grupo de disciplina. Então pega aqui a que você mais gostar, suponha que contabilidade pública você gosta mais. Começa por administração pública, esquece as outras duas. A hora que você finalizar aquelas 70% das aulas mais importantes de administração pública, passa para outra disciplina, né? E assim por diante. Aí você vai tentando, né? Você vai tentando de acordo com o possível, de acordo com a carga horária que a gente tem. Ah, suponha que você está focado em auditor, mas veio o edital e você está muito longe ainda do ideal, né? Para chegar ali em grande parte do conteúdo. Tenta para analista, redireciona, tá bom? Enfim, planilhinha que legal, olha só, suponha que você tem aqui ó, 40 horas, coloca 40 aqui e ele recalculou aqui para você a carga horária para cada uma dessas disciplinas, exatamente para que você possa então elaborar o seu ciclo de estudos, conforme a gente viu aqui, ó, conforme a gente viu aqui. Perfeito? Perfeito? Ficou claro, pessoal? Ficou claro aí? Eu quero saber de dúvidas. Ficou claro como é que então você vai definir a carga horária de cada uma das disciplinas para estudar para a prova da Receita Federal e para você elaborar o seu ciclo de estudos? Eu acho que ficou claro. Aqui eu fiz um exemplo com 6 disciplinas, você vai ter que ir adicionando mais disciplinas ao longo do tempo. Beleza? Link no Telegram. O link no Telegram, deixa eu colocar aqui a página para você, ó. Vou colocar aqui, ó, o pessoal estava pedindo o link no Telegram. Vou colocar aqui na tela. T.me. Eu vou colocar o link aí no chat para vocês, vai, para ficar mais fácil. Vamos lá. Link no Telegram, T.me, HTTP, né? Rapaz, nem sei como é que é, mas deve ser HTTP. Se você digitar T.me no seu navegador, deve ser https://t.me/Igor Sintra, tá? Deve ser isso aí, ó. Deve ser isso aí. Eu não coloquei nenhum HTTPS. Vamos lá. HTTPS, dois pontos. É //, será? Deve ser, né, rapaz? O cara é fera em informática, você tá vendo, né? Deve ser isso aí, ó. Deve ser isso aí. Clica aí para ver. Deixa eu clicar. Se rolar aqui, vai rolar aqui. Aí. Rolou, hein? Coloquei o link aí no chat. Eu vou colocar na descrição do vídeo também. Tá bom? Quero saber se alguém tem dúvida. Alguém tem dúvida, pessoal? Para que a gente possa falar rapidamente aqui da Turma dos Feras. Vou falar rapidamente aqui da Turma dos Feras. Eu quero saber que quem já está matriculado na Turma dos Feras e quem não tá perdendo, né? Porque já tá bombando. Já tá bombando. Tem alguma dúvida aí quem tá ao vivo? Daniel tá aqui. Quem mais? Bianca, como eu insiro inglês ou espanhol? Eu não entendi, Bianca, insiro inglês ou espanhol. É uma só, tá? Ou inglês ou espanhol. Não sei se é isso que você está falando. Você não precisa estudar as duas, é uma ou outra. É uma ou outra, né? Aí tem lá no pacote, tem as duas opções para você. Beleza? O Moacir falou que o link está correto, o Leonardo também. Aí só para lá no meu canal no Telegram tem uma opção assim, arquivos, alguma coisa assim, mídias. Tá lá, a planilha tá lá. Beleza? Pessoal, rapidamente falar aqui da Turma dos Feras, né? A Turma dos Feras acaba exatamente sendo esse projeto que facilita a sua vida. Lembra que eu falei que você tem que focar nos aspectos mais importantes, porque a gente não tem todo o tempo do mundo, a gente não está no mundo ideal. A Turma dos Feras faz isso para você. Os nossos professores se organizaram e a gente trouxe para dentro da Turma dos Feras 4 pilares para que você consiga sobreviver à prova da Receita Federal e quem sabe belisque uma das vagas. Tenho certeza que centenas de aprovados
nessas 699 vagas serão do Direção Concurso e terão passado pela Turma dos Feras. Eu não tenho dúvida. Não à toa, 8 dos 10 primeiros colocados do TCU foram da turma ali dos Feras do Direção, tá bom? Então olha só, o que é a Turma dos Feras? O pilar 1 é aquele que se preocupa com um mínimo de 40% de cada disciplina, aquele critério de eliminação que a gente falou que pega a maior parte dos candidatos. Então, para isso, o que os professores fazem? Aulas de revisão e resolução de questões dos principais pontos cobrados em provas da área fiscal. Então, veja que ao trazer para dentro da Turma dos Feras os principais pontos cobrados em provas da área fiscal para todas essas disciplinas, automaticamente você já está com uma maior chance, se obviamente você consumir esse pilar 1, consumir essas aulas, compreender essas aulas, você está com mais chance de garantir aqueles 40% de mínimo em todas as disciplinas. Só que não adianta você conseguir 40%, né? Chegou lá com 50% em todas as disciplinas. Vai ser aprovado? Não, não vai. Aí que vem o pilar 2. O pilar 2 é garantir pontos extras. Garantir pontos extras, só que daí nas disciplinas mais relevantes. Lembra que eu falei que poucas disciplinas representavam ali 75% dos pontos da prova objetiva? A gente falou isso lá no início do nosso encontro. Pois é, se poucas disciplinas representam 75% da sua prova, é ali que você tem que garantir pontos extras. Então vai ser em contabilidade geral e avançada, vai ser ali em direito tributário, vai ser em auditoria, vai ser em legislação tributária e assim por diante, vai ser em legislação aduaneira, comércio internacional. Então a gente tem aulas extras ali de pontos daí que não foram obviamente vistos no primeiro pilar, pontos ainda assim recorrentes em provas da área fiscal, só que são um pouquinho mais complexos. São assuntos mais complexos que, inclusive, provavelmente muitos dos seus concorrentes vão errar esses assuntos. Então, quem acompanhou a Turma dos Feras lá na primeira turma, sabe do que eu estou falando. Então, a gente analisa ali outros temas que também são recorrentes e são um pouquinho mais complexos, né? Porque os temas básicos ficaram para a gente tentar os 40%. O pilar 3 é a revisão de todo o conteúdo, que é muita coisa, né? Então a gente fez aulas de revisão com todas as disciplinas para você revisar todo o conteúdo programático do edital. Obviamente que aqui os professores também focaram a maior parte do seu tempo nos temas mais prováveis, nos temas mais recorrentes. E o quarto pilar é aquilo que abraça todos os outros, afinal a gente fala daí de planejamento. E para isso você vai ter uma aula ao vivo toda semana, vai ser toda segunda-feira, com um de nossos consultores ao vivo. Ou o Henrique Tiesi, auditor fiscal aqui da Cefaz São Paulo, foi aprovado com 9 meses de estudo, ou o Vitor Macau, que é também consultor do Direção Concursos, especialista na área fiscal, auditor fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará. Ambos possuem muita experiência, eles vão te dar metas, seja você um aluno, seja um aluno iniciante, seja um aluno experiente. Eles vão te dar as metas ao final ali. É muito legal porque ao final de cada aula existem dicas, né? Dicas para que você assimile o que é mais importante de cada aula. Tudo isso que a gente faz é exatamente para que você consiga otimizar o seu tempo de preparação. Então aqui certamente na descrição desse vídeo, certamente existe um link onde você é encaminhado para a Turma dos Feras. E tá na promoção, né? Olha só a Turma dos Feras, 12 de R$ 59,90, e eu não falei, ainda temos 3 simulados completos com 140 questões, igualzinho à última prova, e quem elabora essas questões são os próprios professores, né? O mercado não é assim não. Se você acha que são os professores que elaboram as questões inéditas que você vê pelo mercado, aí não é verdade. No mercado, muitas vezes o simulado mais atrapalha do que ajuda, porque as questões não são bem elaboradas. Aqui no Direção, quem elabora as questões inéditas são os professores, e eles também vão comentar essas questões inéditas. Então olha só, deixa eu passar aqui rapidinho. Essa aqui é a Turma dos Feras que eu acabei de te explicar, 12 de R$ 59,90, e você ganha de bônus, olha só, bônus, só esse bônus já valeria a pena, né? É um curso completo de TI, que é uma disciplina que a gente está postando para esse concurso. Bom, eu já vou passar, tá bom, o Jota? Tem para auditor e tem para analista também.
Então esse aqui é o pacote para auditor fiscal. Esse aqui é o pacote completo. O que é o pacote completo? É aquele onde a gente tem todos os cursos em PDF e também em vídeo. Esse pacote aqui, olha, esse pacote aqui é um produto totalmente diferente da Turma dos Feras, é outra coisa. Esse pacote, ele tem como propósito o quê? Analisar todo o conteúdo programático do edital, todo. Então vai estar lá, ó, curso completo de contabilidade geral em vídeo e PDF, curso completo de direito constitucional, tá lá completaço. Tá lá, completaço. E o que mais vale a pena? Pegar a Turma dos Feras ou pegar o pacote? Nenhum dos dois, vale o combo. Olha só, com mais R$10 aqui em relação ao pacote, você leva os dois. Então esse aqui é o combo. É o combo, você vai levar o pacote completo mais a Turma dos Feras. Então tá com um preço aqui absurdamente bom. Né? Olha lá, de 2.400 está saindo por 1.200, né? 12 de R$ 99,90, 50% off. Bom, a mesma coisa para analista, tá? Mesma coisa que eu te expliquei. Só que para analista o preço é diferente porque o pacote de analista é um pouco menor, né? Lembra que eu falei, são menos disciplinas e o conteúdo é menor. Então, consequentemente, o combo de analista fica mais barato, R$ 89,90 por mês, tá bom? Enfim, a Turma dos Feras, muitas vezes as pessoas acham que é uma turma que ela é destinada só para avançado. Olha só, se a gente não tivesse nenhuma perspectiva de concurso para a Receita Federal, eu falava, é verdade, a Turma dos Feras é para avançado. Só que a Turma dos Feras, dado que já existe autorização para o concurso, ele vai ocorrer num curto espaço de tempo, provavelmente em 2022, a Turma dos Feras também é uma solução para o aluno iniciante. Porque o aluno iniciante, a gente fez a conta que não dá para ele consumir tudo do pacote, não dá. É impossível, só se ele consegue estudar 12 horas líquidas por dia, todos os dias. Ele vai conseguir consumir todas as aulas, mesmo assim vai ser difícil. Então a Turma dos Feras acaba sendo uma solução também para o iniciante. Por quê? Porque foca nos pontos mais importantes e quem faz isso são os próprios professores, os caras entendem do negócio, né? Você vai ter aula aqui com o auditor fiscal da Receita, auditor do TCU, você vai ter aula, por exemplo, o auditor fiscal da Receita, Arthur Lima, já foi, né? Não é mais, ele saiu da Receita, pediu exoneração, mas já foi, né? Vai ter aula com Rodrigo Mineiro, né? Auditor fiscal da Receita. Você vai ter aula com o auditor do TCU, com dois, né? Eric Alves, Daniel Negreiros, comigo, auditor da Cefaz São Paulo. Enfim, é quem já passou por essa fase de estudar para concurso público, conhece do assunto, domina a sua disciplina e está no mercado há muito tempo, portanto, sabe o que é mais importante. Então, a Turma dos Feras, certamente, ela foi pensada para o concurso da Receita Federal. É o projeto estruturado para a Receita Federal, portanto, tenha certeza de que você vai conseguir otimizar o seu estudo muito mais com a Turma dos Feras do que apenas com um pacote. Isso não tem dúvida nenhuma. Bom, deixa eu ver aqui. A planilha grátis está lá. Está lá, a Elda está lá no meu canal no Telegram. O Jota eu já falei. O Breno está perguntando, o auditor fiscal tem porte de arma. Cara, não sei. Eu nunca fui atrás disso. Não sei. Acho que depende do estado. Eu nem sei se a Cefaz São Paulo permite ou não permite. Não faço ideia, tá? Mas acho que não sei mesmo. Não faço ideia, tá? Bom, pessoal, com isso, finalizamos então o nosso encontro. Espero que vocês tenham aproveitado essas dicas que eu dei aqui e que vocês consigam otimizar o seu estudo. É bom que você invista o feriado para você se planejar, adquira um material de qualidade. Se você nos permitir te ajudar nessa caminhada, eu tenho certeza que vai ser recompensador. Tenho certeza que vocês vão gostar muito das aulas de direção. E se você participar da Turma dos Feras, eu tenho certeza que vai ser melhor ainda, porque a gente não tem tempo, aquele tempo que gostaríamos de ter para se preparar para a prova de analista ou de auditor. Não temos. O cenário é de curto prazo, portanto a Turma dos Feras cai que nem uma luva também para alunos iniciantes. Não é o mundo perfeito, é o que tem. Vamos com o que tem para a gente tentar otimizar, tentar sobreviver à prova e mais para frente, quando o edital for publicado, mesmo que hoje você queira ser auditor fiscal, tenha um senso crítico bacana lá para frente, né? Se você achar que auditor, lá na publicação do edital, ficou complicado, dá um passo atrás, vai lá, presta para analista, tá?
a concorrência certamente é menor, porque a remuneração é menor e as provas vão ser no mesmo dia, portanto, a prova de auditor tende a ter ali um público casca grossa, né? Aqueles caras que realmente já estão estudando há mais tempo, que estão se garantindo, coisa e tal. Então, tem esse senso crítico, né? Por mais que você tenha o objetivo de ser auditor, você quer ser auditor e vai buscar isso no futuro, se na publicação do edital você perceber, analisando o que você já consumiu de conteúdo, que não dá para chegar no dia da prova competitivo, dá um passo atrás, vai fazer a prova de analista. Futuramente, você prossegue com os seus estudos para, enfim, alcançar o cargo de auditor. Essa é a minha opinião, não quero ter a razão, jamais. Gostaria também de escutá-los aqui nos comentários. Então você coloca aí os seus comentários, o que você vai fazer, prova de auditor ou de analista, ou se você vai só estudar a base para depois continuar estudando para a área fiscal, enfim. Quero escutar vocês, quero saber da sua história, sem também deixar de fazer aqui o convite. Se inscreva no canal e deixe o seu like. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like. Beleza, pessoal? Um grande abraço para todos vocês, bons estudos e contem conosco nessa jornada. Abraço!